Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Aqui vai mais um vídeo para a galera do sexto ano. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, tá? Estou bem e logo logo estaremos juntos se Deus quiser. Bom, mais um vídeo para dar continuidade aí ao capítulo 10, né? Nós estamos falando das formações vegetais. No vídeo anterior, eu passei todas as principais formações vegetais para vocês, né, existentes no mundo. E dando continuação ao conteúdo, hoje nós vamos falar a importância da vegetação, né? Como as formações vegetais, elas são de extrema importância para a cobertura do solo. Então, uma série de situações que dá como título, né, a importância da vegetação, que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo. Estou falando aí da apostila de vocês na página 99, tá? Lembrando que esse capítulo, que já foi feito aí algumas divisões, né? Nós estamos chegando na reta final do capítulo, tá? E é isso. Então vamos falar aí da importância da vegetação. Bom, as formações vegetais, sobretudo as florestas, desempenham um importante papel na natureza, né? Isso também a gente já falou no vídeo anterior, de como essa formação vegetal ela tem a sua importância na natureza. Elas abrigam grande diversidade de plantas, animais e demais seres vivos do planeta. As plantas são utilizadas pelos seres humanos como os remédios, alimentos, ornamentos, matérias-primas e uma série de infinidade aí de utilização dessas plantas, né? Além disso, as florestas são importantes para a manutenção dinâmica da natureza. Conheça algumas, tá? Vamos conhecer agora algumas dessas funções dessas vegetações. Dentro da distribuição da característica e da importância das vegetações, tem um primeiro ponto que é sequestro de carbono e combate ao aumento do efeito estufa, né? Que vem a ser isso? Com esse título, parece ser uma coisa assim estranha que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas é bem tranquilinho, tá? Esse sequestro de carbono e combate ao aumento do efeito estufa, tá? Ele acontece pelo processo da fotossíntese. Os vegetais capturam o dióxido de carbono, CO2, diminuindo a concentração desse gás na atmosfera e, consequentemente, desempenhando um importante papel no combate à intensificação do efeito estufa, né? Como a gente viu no vídeo anterior, quando a gente falou de efeito estufa, né? Do efeito estufa, da camada de ozônio. Então, esse sequestro de carbono, né, feito pelo processo da fotossíntese, ele serve para quê? Para filtrar, né, toda essa radiação, fazendo com que chegue ao ser humano uma capacidade que dê para suportar, né? E não de uma forma não tão intensa, e sim menor. Uma outra situação que vem dentro desse mesmo tema é a manutenção dos recursos hídricos, que é quando a chuva cai, né, num terreno com cobertura vegetal. O terreno, quando ele tem a cobertura vegetal ela serve como um suporte para segurar, tá, a intensidade dessa chuva. Esse processo acontece totalmente diferente quando o terreno ele não tem essa cobertura vegetal, né? Então a chuva cai, quando bate na cobertura vegetal, ela sofre uma queda, né? Diminuindo essa queda ao chegar ao solo. Então, mais uma vez, a cobertura vegetal servindo aí de amparo, né, para essa
diminuindo a queda dessa água, que muitas das vezes, dependendo do índice pluviométrico, ela cai com tanta intensidade. Então, ó, quando a chuva cai num terreno com cobertura vegetal, a vegetação amortece a água, que se infiltra suavemente, gradualmente no solo, né? Então, vai entrando de forma gradual. Quando não tem essa cobertura, essa água ela tem um impacto maior quando cai no solo. É bastante poroso, né? Em razão da presença de raízes da matéria orgânica. Evita-se, assim, o efeito, né? Diversos efeitos, ou seja, a erosão causada pelas gotas de chuva sobre o solo. Então, mais uma vez, a vegetação servindo de amparo, né? Para esta queda da água da chuva. Uma outra situação também, dentro dessa importância da vegetação, é a prevenção à enchente. Isso é muito comum no nosso país, galera, no período aí de verão, né? Principalmente ali no período de janeiro e fevereiro, acontecer, já é uma coisa que acontece todos os anos, né? O brasileiro já está até acostumado com isso. As enchentes, né? São chuvas com um volume de água elevado, e na maior parte do país, onde já houve uma grande devastação dessa cobertura vegetal, pode ter certeza, tá? Que as consequências vão ser cada vez mais graves. Consequências são essas: as enchentes, desmoronamentos de algumas moradias, né? Feitas em área que totalmente ilegais, que não tem uma infraestrutura legalizada de forma correta. Então, isso são fatores que a gente presencia todo ano dentro do nosso Brasil. Então, ó, prevenção à enchente. Devido à cobertura vegetal, a água da chuva se infiltra mais no solo, evitando o escoamento superficial, condição responsável por enchentes e inundações. Dado do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né, o INPA, indica que um solo de pastagem, por exemplo, a quantidade de água escoada é de até 20 vezes maior em que uma área com cobertura vegetal. Por isso, áreas desmatadas estão mais sujeitas a enchentes e inundações desastrosas no período de chuva intensa. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Dentro desse período de chuva intensa, vem aí as consequências, principalmente devido ao desmatamento, né? As áreas que são retiradas, as coberturas vegetais, para fazerem aí uma série de construções, entre outros fatores, ou até mesmo o solo totalmente desprotegido. Então, mais uma vez, prova-se que a importância da vegetação dentro todos esses sistemas aí que eu tô falando com vocês, tá? Sequestro de carbono, manutenção dos recursos hídricos e prevenção à enchente, tá? Então, na página 99, mostra aí as porcentagens, né? Tem um infográfico aí mostrando, né, a infiltração dos raios, escoamento superficial dessa água com ou sem a cobertura vegetal, ok? Então eu peço a vocês que sinalizem aí, marcando, né? Apesar que o conteúdo de vocês ele já está bem resumido, já está bem tranquilinho, então podem marcar todo o texto. Na página 100, também fazendo continuação aí dessa prevenção, da importância da vegetação, tá? Vem como tema a prevenção ao assoreamento dos rios, né? Tem duas imagens que mostram esse rio ao redor com cobertura vegetal, né? São duas imagens bem legais que mostram as duas situações, e a outra imagem mostra o rio totalmente sem cobertura vegetal, né? Então, ó, com a água escoa em maior quantidade e mais rapidamente em áreas sem cobertura vegetal,
como mostra na primeira imagem aí da apostila de vocês, né? A água, ela tem um escoamento maior, porque ela não tem a vegetação, ou seja, ela não tem mais não tem algo para impedir que essa água ela vá fazendo o escoamento, ok? Ela carrega muito material do solo, erodindo o terreno e acumulando sedimento no leito dos rios, deixando os mais rasos em áreas com cobertura vegetal. Esse problema ocorre com menos intensidade. É como mostra na figura 2, né? Na fotografia 2 aí da apostila. Como essa água, ela tem existe um diferencial entre a primeira foto da segunda, né? Aonde tem a cobertura vegetal, ok? Então, também peço a vocês que dêem uma olhada nas duas imagens. Uma outra situação é a manutenção da umidade do ar. Lógico, tudo isso também nós já sabemos, né? Onde existe maior quantidade de formações vegetais, é natural, é comum, né, o ar ser diferente, né? A gente considera aí um ar puro, um ar agradável, com relação a áreas onde não tem a cobertura vegetal, tá? Então, ó, as formações vegetais retêm água na atmosfera, mantendo a umidade do ar pela transpiração das plantas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa, a Amazônia, uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera cerca de 300 litros de água em forma de vapor todos os dias, tá? Então, assim, mais uma vez, né, a gente consegue perceber aí o quanto é importante termos coberturas vegetais ao nosso redor. Uma outra situação, melhora a qualidade do solo, lógico, né? Também aí mais um fator de extrema importância dessa cobertura vegetal. Os vegetais evitam que a luz do sol incide diretamente sobre o solo, né? A cobertura vegetal, mais uma vez, servindo de filtra, né? De proteção desse solo. Então, tem a cobertura vegetal, o sol bate, tá? Vai ter ali, ó, a incidência de sol não vai direto, né, de radiação, sofre uma queda, não vai direto para o solo, tá? Então, mais uma vez, a cobertura vegetal servindo de proteção aí para o solo, tá bom? Ó, mantendo a sua umidade. Além disso, o solo coberto por vegetação tende a ser mais rico em humus, né? A gente está falando aí de matéria orgânica, que contribui para a sua fertilidade, né? Então, no dia a dia de vocês, a galerinha aí do 6º ano, vocês podem observar isso claramente, tá? Por exemplo, uma árvore onde cai no dia a dia suas folhas. Se essas folhas não forem retiradas do solo, for deixada ali, o que vai acontecer? Até essas folhas entrarem em processo de decomposição, tá? Ela vai servindo de proteção para o solo. E quando você retira assim essas folhagens, a gente percebe que o solo ele está úmido, ele não está seco. Por quê? Porque essas folhagens serviu de proteção. E quando essas folhas entram em processo de em composição, tá? Ela é mais um processo que esse solo mais um alimento, né? Vamos dizer assim, é mais um alimento que esse solo tem para se tornar cada vez mais fértil, tá? Então, no livro de vocês tem aí a foto, né? Tem uma foto mostrando mostrando esse exemplo que eu tô falando, e percebe-se nitidamente que a mata fechada, né? A temperatura dentro dessa mata, ela é diferente, né? O solo, ele é diferente de áreas que não tem a cobertura vegetal, né? E o solo fica exposto. Então, dá para perceber isso até mesmo no nosso dia a dia, né? Naquele quintal onde tem umas plantinhas, e se não mexer, se não deixar aquilo limpo o dia a dia, com próprias folhinhas que caem, serve como essa proteção do solo. E dá para perceber essa diferença que eu tô falando com vocês, tá bom?
Na página 101, vem falando aí, ó, devastação e preservação das coberturas vegetais, né? A gente sabe muito bem que, principalmente dentro do Brasil, é uma situação que se agrava a cada ano, né? E é uma luta constante dos ambientalistas, né? Entre outros profissionais da área, para manter a preservação das coberturas vegetais. Mas a gente sabe que a cada ano essa cobertura vegetal dentro do Brasil, né? Ela vem aí sendo devastada cada vez mais, né? Temos regiões do Brasil, como no Centro-Oeste, que várias áreas de cobertura vegetal já foram devastadas, né? Destruídas, para dar espaço, para dar caminho, né? Abrir caminhos aí para outras atividades, como pastagem, cultivos de diversos produtos, tá bom? Então, peço a vocês também que dêem uma sinalizada aí, através desse texto da página 101 de vocês. Tá bom, galerinha? Tem umas atividades, tá? No próximo vídeo eu vou fazer a correção de algumas atividades com vocês, tá? Peço que vocês continuem do jeitinho que vocês estão, entrando em contato, fazendo tudo como vocês têm feito, tá? Aproveitando a oportunidade para agradecer a mamãe e papai pela participação nos contatos, tá? No apoio aí aos filhos de vocês com relação às atividades escolares. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até breve.